Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim: Olá André, meu nome é tal, tenho tantos anos. Até então nunca tinha pensado em enviar um e-mail. Apenas acompanhava os vídeos e os trazia para a minha vida. Até que resolvi escrever. Me identifico muito com o seu jeito de pensar e o parabenizo por esse trabalho que realiza. Gosto bastante. Muito obrigado, viu? Além disso, gosto muito da clorofilada e da peixa. Risos. Não as tire do cenário, por favor. Olha lá, tá vendo? Campanha, hein? Cachorra ordinária. Cafajesta. Cafajesta ordinária. Para vocês não saírem do cenário. Tudo bem, não vou tirar vocês do cenário. A história que quero relatar aconteceu há pouco mais de 3 anos. Depois disso, namorei outra pessoa. O namoro foi muito difícil, chegou a seu fim. Contudo, aquele relacionamento de 3 anos atrás, no qual eu amava tanto o meu namorado, está presente em mim até hoje. Nunca deixei de esquecê-lo. Apesar de todo o sentimento de rejeição, dor, raiva, revolta que vivi após o nosso término. Não sei o que fazer, pois tantos anos já se passaram e eu ainda penso e sinto vontade de tê-lo de volta. Penso, desejo, que ainda nós vamos nos encontrar, namorar e seguir juntos a vida. Então, minha querida, aí é que tá. Você fica alimentando isso. Eu acredito que tem determinadas coisas que a gente não segue. Olha eu quase caindo. Eu acredito que tem determinadas coisas que a gente fica alimentando, apesar de toda dor, raiva, revolta. Nós vamos nos encontrar, namorar e seguir juntos a vida. Parece que tem uma cisão aí, né? Me parece que você, apesar de toda a dor, não sei o quê, parece que tem aquela coisa mágica do reencontro e vamos seguir felizes para sempre, o que tínhamos projetado atrás, e parece que você não quer encarar o que de fato aconteceu, como era a relação, os conflitos, os problemas. Vocês vão se reencontrar e aqueles problemas, conflitos que trouxeram tanta dor, raiva, revolta, porque eles estão lá, foi por causa deles que o término aconteceu? Ou você acha que o tempo faz com que aquelas coisas tenham se modificado? O tempo não faz mágica. O tempo não faz mágica. Nós que temos ações diante do tempo, nós que nos posicionamos diante do tempo, o tempo por si só não faz nada. Nós é que temos que refletir, temos que repensar, temos que rever. Bem, o conheci em um curso acadêmico, temos a idade aproximada e ele cursou a mesma área que eu. Durante o namoro nos ajudamos mutuamente nas pesquisas, estudos e tarefas. Estávamos juntos nos estudos e no estímulo de se desenvolver na vida profissional. Ambos tinham vidas bastante movimentadas, que nos fazia ficar mais tempo juntos em projetos, realizando as tarefas acadêmicas, do que sair, divertir, etc. Afinal, ele, além de meu namorado, era meu colega de sala. Mas eu entendi aquilo como uma fase normal para que nós buscássemos um espaço e reconhecimento no mercado de trabalho e queria passar toda essa intensidade. Eu o admirava, amava e nunca imaginava um rompimento entre a gente. Ele me tratava muito bem, com carinho, atenção, e era uma pessoa bela por dentro e por fora. Eu sentia um amor recíproco. Via que a gente se falava muito no telefone, principalmente, e eu nunca enjoava. Meu sentimento ia crescendo mais e mais. Para mim, tínhamos alguns problemas, pois nunca chegamos a conversar sobre isso. Minha família o tratava super bem e gostava muito dele. Já a dele eu sentia certa dificuldade em relação a mim.
A mãe dele era muito sisuda e amargurada com a própria vida, sua irmã ciumenta em relação a ele e outros problemas de família. Ao longo do relacionamento, fui percebendo essas questões da família mais forte. Ele era muito grudado à mãe, filhinho da mamãe, apesar de não mais morar com ela. Ela me tratava com uma certa rispidez e percebi que os nossos problemas não eram tratados comigo. Ele se abria e conversava com a irmã e a mãe principalmente. Nós brigávamos muito, resolvia aquela situação específica, mas eu não via que a sua insatisfação e raiva se acumulava dentro dele. Ele sempre era muito atencioso, carinhoso e sentia sintonia entre nós além do amor. Ele era uma pessoa amiga, solidária, positiva, enfim. Posso tecer 1001 elogios que realmente ele os possuía. Eu mal podia ver defeitos ou eles eram tão pequenos aos meus olhos que pouco significavam diante das qualidades e amor que eu sentia. Nos últimos meses do relacionamento, ele começou a se afastar de mim. Passávamos semanas sem nos vermos com a desculpa dele ir para a cidade dele. Ele alegava um motivo e eu não percebia esse afastamento intencional, mascarado como viagem à cidade para ver a mãe, ajudar no casamento de familiares, etc. Próximo ao fim, fizemos uma viagem de 4 dias maravilhosa, sem brigas e com tudo aquilo que sentia e observava de positivo. Na volta, ele voltou ao estado normal, mais distante e não tão carinhoso. Comecei a perceber as mudanças e, em um mês depois, numa briga, ele terminou comigo. Disse que não estava feliz, que eu era assim e assado, que a gente brigava muito e que não queria aquilo para a vida, apesar de me amar. Senti o coração rasgando, não aceitei, chorei muito, não podia ouvir aquilo, nem sabia o que pensava a meu respeito e que estava infeliz. Consegui saber disso porque eu fui atrás de surpresa ao encontro dele, pois ele queria sumir, se esconder na tal cidade sem conversarmos. Lembrei-me que a viagem que fizemos de 4 dias, ele disse que estava apaixonado, que depois de um tempo, em relação a outros relacionamentos, não ficava daquele jeito. Disse que havíamos melhorado e que nossa relação estava boa, pois há 3 meses do término tínhamos passado por uma crise dele em relação ao namoro, com algumas insatisfações e reclamações. Apesar disso, sempre declarava o seu amor por mim. Eu via em seus olhos e me perguntava depois disso tudo: eu estava sendo enganada em relação ao amor dele? Como ele pode terminar comigo? É a grande questão, né? Que as pessoas fazem, as pessoas ficam inconformadas e é por isso que depois então você fica conectada e não consegue se libertar e fica imaginando um reencontro e a gente não se liberta, porque como que pode a pessoa que falou tudo aquilo? Gente, a gente quer condicionar o nosso viver a essas respostas. E nós não vamos ter, porque são motivos que estão na outra pessoa. Mas por que falaram? Não sabemos. Não sabemos. E não tem como saber. São razões que estão nela, mas ela tem que me falar. Ela não vai falar. Aí tem um monte de gente que se revolta, que não sei o quê, já dá dislike no vídeo. Não, porque a pessoa tem que falar. Tem gente que não vai falar. Tem gente que a própria pessoa não sabe. Ela só percebe que a coisa saiu de dentro dela. Não tem uma razão, A mais B, 2 mais 2 são 4. Não tem. Saiu. A pessoa foi se desgastando, o sentimento foi se desgastando dentro dela. Foi em contrapartida ao seu. É por isso que a gente fica tão inconformado. Porque o seu foi crescendo mais e mais, mais e mais. E o dele não. Somos assim. Nós não somos uma máquina, minha querida. E apesar de fazermos o que a gente considera de entregar-se e darmos o nosso melhor para que então o sentimento também, darmos razões para que a pessoa goste de nós da maneira como nós gostamos dela, nem sempre isso vai acontecer. São as contradições e os paradoxos da vida. Só que a gente quer uma resposta, a gente quer uma resposta pronta, uma resposta enlatada, e ela não existe. Sinto muito, ela não existe. Certo? Ela não existe. Não tem essa resposta pronta, enlatada. Não tem.
simplesmente porque o ser humano é uma caixinha de surpresas e são razões, assim como nós também muitas vezes aconteceu na nossa vida, tá? De passar uma pessoa pela nossa vida, que a gente percebeu que a pessoa daria a vida por nós, e nós, contudo, não desenvolvemos. Percebemos milhões de qualidades na pessoa, percebemos como a pessoa se doava para nós, e nós não conseguimos desenvolver tudo aquilo que gostaríamos de ter desenvolvido em relação a ela. E se for parar para pensar, se nós pararmos para pensar, a gente também não consegue respostas, nem com a gente mesmo. Por que eu não gostei dessa pessoa que fazia de tudo por mim, que dava a vida por mim, que se entregava, que se dedicava, que eu percebia nos olhos dela que ela me amava? Por que eu não gostei? Eu vou gostar daquelas pessoas que pisam em mim. Quantas vezes nós entramos em crise, em paranoia também por conta disso, e não chegamos numa resposta da gente com a gente mesmo. Quanto mais quando a gente quiser, então, entrar em crise, porque eu quero as razões do porquê a outra pessoa não me amou da forma como eu gostaria que ela tivesse me amado. A gente tem que parar com esse negócio de equação matemática, de respostinha pronta. Eu sou uma pessoa que eu tenho aqui um canal de autoajuda, mas não é uma autoajuda enlatada, pronta. Se você chegou ao meu canal querendo respostinha pronta, tá? Como eu já vi canais por aí, deixa eles que façam, né? Cada um tem o seu estilo, enfim. Entende? A gente está vivendo num mundo assim, onde você entra, por exemplo, numa rodoviária, numa livraria de rodoviária, numa livraria de aeroporto, ou numa livraria qualquer, e tem lá 15 passos para a felicidade, 3 métodos para você ser um empresário de sucesso, tudo pronto, tudo respostinha pronta, tudo coisa enlatada. Peraí, não tem nada enlatado e não tem nada pronto. A vida é assim. E a gente tem que trabalhar, muitas vezes, com situações que estão na outra pessoa. O que importa é o que eu vou fazer agora. E eu me posiciono diante desta realidade. Da realidade de o que a pessoa se mostrou diante de mim. Ah, então, mas dizia que me amava. Pois é, dizia. Mas pode ter dito porque, na verdade, estava numa crise, numa puta de uma crise. E por isso que ele percebia o quanto você o amava. Só que ele, por sua vez, não amava você da maneira como você amava. Só que ele quis combater aquela crise que estava dentro dele, porque ele não te amava da maneira como ele via que você amava. Então ele quis combater de que forma? Falando. Eu te amo, eu estou apaixonado por você, a gente vai resolver todas essas coisas. Ele quis inculcar aquilo dentro dele, introjetar aquilo dentro dele, falando para você, porque nós resolvemos, eu te amo, eu quero estar... Só que não deu certo. Ele quis fazer, sabe, não tinha, o padre Marcelo não fazia o terço bizantino, né? Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Às vezes a pessoa ela quer introjetar isso dentro dela. Eu te amo, a gente vai estar bem, a gente não sei o quê. Nessa tentativa, nessa ânsia de que as crises resolvam, de solidificar dentro dele que ele gosta de você da mesma maneira que você gosta dele. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que parar com isso. Eu preciso exigir respostas porque elas não vão aparecer como equações. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não vai acontecer em nível amoroso. Enfim, tento fazer conexões, tento entender e seguir em frente. Tive que trabalhar comigo mesma, procurar entender, apesar de nunca ter entendido, esse término. A tal conversa que eu procurei, nos despedimos com um beijo e carinho um com o outro. Que final é esse? Seria amor? Olha lá, você está vendo? A gente quer que aquele sinal ali, a gente quer trabalhar com a equação, né? Então, por exemplo, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, e se eu tenho um ângulo de 90, um outro ângulo de 60,
Portanto, já deu 150. Automaticamente, e aqui, 90 com 60, 150. Bom, então, automaticamente, o outro ângulo é 30. Eu tenho um ângulo de 30. Né? Então a gente começa a perceber, que final é esse? Nos despedimos com carinho, com um beijo. Que final é esse? Seria amor? Ou seria só uma despedida? Ou seria apenas e tão somente, puxa vida, eu não queria fazer você sofrer. Eu tenho carinho, tenho consideração, obrigado por você me amar, mas eu não te amo da maneira como eu amo. Gente, nós não somos essa máquina. Tá? Nós não somos essa máquina. Primeiro que a gente julga o outro a partir de nós mesmos. Como eu estou carregado de amor e selou com um beijo no fim, não sei o que, então a outra pessoa também me ama. Não é assim que as coisas funcionam. Só porque uma pessoa me desapontou, todas as outras vão me desapontar. Nós não somos máquinas que são produzidas em série e que vão responder ao mesmo estímulo de maneira igual. Nós responderemos de maneira diferente ao mesmo estímulo. Uns sorrirão, outros chorarão ao mesmo estímulo. Uns se sentirão agraciados, elogiados, outros se sentirão ofendidos diante de um mesmo estímulo. Tem gente que vai dar like nesse vídeo porque gostou, tem outros que vão se sentir ofendidos e vão dar dislike ao mesmo vídeo, às mesmas palavras, ao mesmo estímulo. Porque somos pessoas diferentes, agimos e reagimos de maneira diferente. Olhei nos olhos dele e os vi vermelhos e cheios d'água. Ele disse que queria ser meu amigo e eu disse que queria ser a namorada dele. Durante 3 meses após essa conversa, continuei indo atrás por não aceitar o final do término e amá-lo. No começo ele disse que me amava, depois que não sabia e por último que não me amava. Tentei diversas vezes conversar com ele, expressar meus sentimentos, enfim, voltar. Ele disse que eu não iria mudar e ignorava mensagens, telefonemas que ficavam cada vez mais espaçados. Diante da dor e tristeza, com a minha insistência, chegou a ser grosseiro, a me tratar com desdém e com desprezo. Já me questionei se eu fiz certo e ir atrás. Não consigo ter outra resposta a não ser sim, pois não conseguiria ser de outro jeito naquela época, além de poder me arrepender de não ter tentado. O que mais senti no final do relacionamento foi dor, muita dor. Até dor física. Sim, dói fisicamente mesmo. O término dói fisicamente. Ainda tínhamos projetos em comum, grupos de amigos em comum, área de profissão em comum. Tudo só piorava e não deixava eu esquecê-lo. Ele tentou contato para a amizade, muitas vezes, e seguia a sua vida. Eu o repeli em todas, pois não era o que eu queria. Pouco tempo depois mudou de cidade e de estado. Tive um último contato por e-mail, 1 ano e meio depois após a mudança, que constatei mais uma vez que ele queria só amizade. Sempre achei que voltaríamos, mas depois de tanto tempo, da amizade que ele continuou querendo, da vida que ele seguiu, incluindo outros relacionamentos, e de toda a dor que senti, algo mudou dentro de mim. Bom, já não sem tempo, né? Sinto que poderíamos voltar com ajustes e muita compreensão por tudo que se passou. Você continua não aceitando o término, minha querida. Você continua não aceitando. É por isso que você insiste na volta e agora então, já que aquela volta do jeito que você imaginava não está sendo mais possível, agora você começa até a pensar numa nova maneira de voltar, fazendo os ajustes. Você não engole o término. Essa é a verdade. Fico no plano do sonho, das ideias que são só minhas e que ele nem imagina que eu as sinto até hoje. Pois é. E isso aí é bom? É bom ficar nesses sonhos e nessas ideias, ou seja, na ilusão. Está na hora de colocar o seu pezinho na realidade e encarar ela como ela é e não como você gostaria que ela fosse.
Está na hora de fincar os pés na realidade. Está na hora de entender que o término ocorreu. Não tenho mais coragem e nem forças para expô-las, pois tudo o que eu tinha que fazer foi feito à base de muito sofrimento. Não conversamos mais por decisão minha. Tem um abismo entre a gente. Não aceitei em Facebook, em nenhuma rede social, nada. Mesmo diante disso tudo, esse foi o relacionamento que eu amei profundamente, que eu me sentia bem e feliz ao seu lado. Enquanto estivemos juntos, pelo menos para mim, ele me fez muito bem. Não entendia onde e quando eu fiz tanto mal. Lembro-me no final dele dizer que eu tinha todas as qualidades que ele achava positiva, mas de negativo tínhamos a briga. Disse que não achava certo o que ele estava fazendo, terminar. Não entendi essa fala dele. Minha querida, ele não achava certo o que ele estava fazendo porque ele considerava que você era uma pessoa bacana, decente, enfim, que ele admirava, mas que não tem sentimento diante dele. É aquilo que eu falei, quantas vezes acontece isso com a gente? Puxa vida, essa pessoa, enfim, não vou voltar naqueles argumentos que eu não quero ser repetitivo. Enfim, foi um turbilhão de emoções, sentimentos mal explicados ou confusos, e eu nem sei dizer o que é verdade e o que não é até hoje. Minha querida, sabe o que é verdade? O que é verdade é o que o término aconteceu e é o que ele disse a você. Não dá mais. Por que ele quer amizade? Porque ele gosta de você, só como amiga. Ele tem admiração por você, só por isso. Você, por sua vez, enquanto você não resolver isso, eu acho que você está certa. É melhor esse abismo. Só que um abismo que precisa ser encerrado dentro de você. Porque não adianta nada um abismo entre as pessoas quando você continua conectada num tempo que não existe mais. Aí é um abismo que não dá certo. É um abismo que não liberta. Aí é um abismo onde, na verdade, você se tornou agora, você está numa ilha, você está aprisionada nessa ilha. E ele está do lado de lá, na margem de lá, ele está seguindo a vida dele, seguiu a vida dele. Você criou o abismo, só que esse abismo, por sua vez, te isolou, no sentido de te aprisionou. Então, não está adiantando nada. Não vê Face, não vê isso, não vê aquilo, quando na verdade eu não vejo Face, eu não vejo, mas a minha imaginação fica no mundo da ilusão, dos sonhos, do que eu queria que fosse. E eu não encaro o que é. O que foi e o que é. Faço terapia, procurei por esse motivo, sinto que estou bem, mas em relação a ele, apesar da minha vida estar andando, ainda tenho ele vivo na memória de uma forma contaminada no coração. Penso que às vezes eu não o amo mais, que isso é qualquer coisa, menos amor. Mas por que eu sinto ainda tudo isso? Por que penso que poderíamos voltar? Por que eu quero voltar? Então, porque você não encerrou de vez a coisa, né? Ficou alimentando a ideia de que vocês podem voltar. Quer dizer, quero as respostas que eu não tive, quando na verdade nós não teremos. Aí sim eu poderei seguir. Porque penso que se não for nessa vida ainda vamos nos encontrar em outra. Ih, ó lá. Nossa. Então a coisa é mais... é pior do que a gente imagina. Quer dizer, além de você, né, ficar no mundo da imaginação, você leva isso para o plano da eternidade ainda. Ah, não, mas então, se a gente não voltar nessa, numa outra a gente vai se reencontrar. Nossa, minha querida. Tá na hora de se libertar, hein? Tá na hora de deixar no ontem o que é do ontem. Tá na hora de encarar no hoje o que de fato aconteceu ontem. Eu me posicionar, eu encarar, eu pisar na realidade, eu encerrar, porque eu preciso seguir, eu preciso recuperar a minha vida. Eita, Lelê! Agora está passando para o plano da eternidade. Porque amanhã nos reencontraremos. Essa é a ideia de alma gêmea, né? Então são duas pessoas que ficam voltando e se reencontrando sempre. E elas sempre vão dar um jeito de se reencontrar, porque a força que as une é muito maior. Escuta, será que é tão difícil você entender que ele não quer mais? Que que vocês tivessem que se reencontrar numa próxima vida, seria porque vocês tinham um elo muito forte, só que esse elo está dentro de você, não está mais nele.
Então que elo é esse de vida que vai ter que se reencontrar daqui a, amanhã, numa próxima vida, quando não existe mais nele? A gente vai criando tanta ilusão. Nós somos os diretores dos nossos próprios filmes, os filmes românticos. E a gente não percebe que a gente está vivendo uma ilusão, que a gente está vivendo num mundo de fantasia. O Show de Truman, aí eu acho aquele filme fantástico. O show de Truman, é isso, né? Truman Show, uma coisa assim. Aquele filme com o Jim Carrey, em que ele desde criança está sendo filmado e na verdade são atores, os pais são atores, são atrizes, a namoradinha e isso e aquilo, e na verdade é o Big Brother da vida do cara ali, o emprego, e ele não pode, ele vive numa ilha e falam para ele que, enfim, é todo um cenário, e ele vive naquele mundo fechado. Às vezes nós somos isso, nós vivemos o show de Truman na nossa vida. A gente não se liberta, a gente vai criando toda a ilusão, as tempestades, e a gente se isola, nós nos ilhamos e não permitimos que a nossa vida, e a gente vai criando toda aquela fantasia, e tudo que vai girando é fantasioso ao nosso redor. Precisamos nos libertar dos estúdios cinematográficos que nós mesmos produzimos. Vamos sair do show de Truman? Vamos viver a vida real? Quero estar em paz comigo mesmo e quero viver, me apaixonar, amar e esquecê-lo. Então, tá na hora mesmo, minha querida. Tá na hora. Mas só você pode fazer. Não sou eu. Não é ninguém. Entende? Não é magia, não é chá disso, chá daquilo. Não sou eu. Não é a Biblioteca de Alexandria. Se você ler, é você. É agora o que eu vou fazer para que então eu me liberte, eu encare o que aconteceu e eu agora assuma o hoje da minha vida, para que eu siga, porque é a minha vida e eu vou fazer e vivê-la da melhor maneira possível. Tive momentos muito bons, sim. O que aconteceu não invalida o que eu vivi, porém eles terminaram. E o sentimento não existe mais nele da forma como eu gostaria na época que acontecesse. E eu fiquei conectada naquele desejo ainda. Então agora está na hora de eu quebrar com isso. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço.